E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudades? Essa é a nossa 10ª aula e o título dela é Contra a Cultura. Nessa e nas nossas próximas aulas, estamos nos aproximando cada vez mais do final do ano. O ritmo de nossas postagens vai aumentar consideravelmente, afinal, precisamos terminar o nosso conteúdo. E nessas últimas aulas, também vamos precisar de um pouco mais de empenho. Afinal, ainda há atividades que precisam ser entregues, e alguns de vocês deixaram a desejar nas entregas. A partir da próxima semana, aumentaremos um pouco o ritmo tanto no canal Sociologia, quanto no nosso podcast Sociologia. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação bem básica sobre o tema dessa aula, que vai ser complementado pelo podcast Sociologia e vai complementar o texto que já está disponível online. Não custa lembrar que a nossa atividade de avaliação sobre os conteúdos das aulas 9 e 10 sairá em breve. Leiam com calma os textos das aulas 9 e 10, vejam os vídeos relativos a essas aulas e ouçam o podcast Sociologia e, mais importante, respondam as questões com atenção, pois só é possível realizar um único envio. Como sempre, cada questão só possui uma resposta certa e as respostas certas não se repetem. Um elemento importante quando vamos falar de cultura é a ideia de contracultura. A contracultura é uma espécie de movimento cultural que surgiu e teve seu ápice na década de 1960. Na oportunidade, houve uma intensa mobilização social buscando contestar os padrões sociais vigentes. É interessante notar que esse movimento cultural teve ampla divulgação pela mídia dos Estados Unidos. Embora as mídias em nível comercial existissem desde a década de 1950, foi só na década de 60 que elas caminhavam a se estruturar dentro dos padrões da chamada indústria cultural e da cultura de massa. Naquela época, os jovens foram responsáveis por uma grande e aberta crítica ao Estado, entre parênteses governo, e aos padrões sociais estabelecidos pela tradicional família americana. Além de questionar a estrutura da família americana, os jovens passavam a criticar também o envio de grande contingente militar para a Guerra do Vietnã. Na época, a contracultura foi entendida como uma espécie de cultura marginal, pois ela não seguia os padrões vigentes de produção ou de estética da indústria do entretenimento. A contracultura também era conhecida como cultura underground ou cultura alternativa. E era caracterizada por um ambiente de produção que fugia aos padrões culturais comerciais, aos modismos e ao status quo. Ela estava focada numa transformação da consciência e dos padrões de comportamento individuais, principalmente buscando um novo nível de interação entre o indivíduo e o mundo que o cerca. Assim, é possível definir a contracultura como um ideal de transformação dos padrões sociais, associados à cultura ocidental. E graças aos aumentos no nível de exclusão social, muito desse debate foi apropriado pelos movimentos políticos e sociais que surgiram, tais como o feminismo e a luta acerca dos direitos relativos à igualdade racial. Muito dessa luta e muito desse debate pôde ser transmitido para toda a população por conta do aumento expressivo da utilização da televisão como meio de comunicação de massa. A difusão das normas, valores e gostos pessoais, bem como dos padrões de comportamento vigentes, permitiu um grande debate da sociedade sobre os rumos que ela deveria tomar nos próximos anos. E os jovens passaram a se aproveitar dessa maior integração social para debater os rumos que queriam para suas próprias vidas. Embora tenha surgido na década de 1960, a inspiração teórica para a contracultura vai surgir dos escritos do filósofo Jean-Paul Sartre. A obra do autor, já na década de 1940, trabalhava com a ideia de engajamento social e político, bem como com a individualidade. Inicialmente, esse debate filosófico ficou restrito apenas às artes e à cultura. Especialmente na música e na literatura, ele deu origem ao movimento dos beats, que trabalhou as ideias de contestação do consumismo e uma reflexão sobre o pós-guerra. Foi a partir do movimento beat e dos beatniks que surgiram as primeiras comunidades independentes, que com o tempo evoluíram para as comunidades hippies. E os hippies, por sua vez, passaram a questionar padrões sociais, seja na formação de família, seja a ideia de patriotismo, ou sacrifício pela pátria. O ponto principal de divulgação da cultura hippie foi o Festival de Woodstock. Esse festival de música ocorreu em 1969 em Nova York. Ele contou com artistas de diversos ritmos musicais, como o rock and roll, o folk e o blues, que são ritmos normalmente ligados à ideia de contestação dos valores tradicionais.
Afinal, o rock and roll vai surgir a partir do jazz, do bluegrass e outros ritmos associados à cultura negra dos Estados Unidos. E nesse contexto, é impossível não vincular a ideia de contracultura a essa crítica, aos padrões pelos quais a sociedade se mantém. E a contracultura também foi um marco à medida que ela foi o primeiro evento ou o primeiro movimento cultural que se aproveitou das estruturas de cultura de massa para realizar a divulgação de seus novos padrões ou novos estilos. Assim, ele pôde se expandir dentro do movimento estudantil e alcançar jovens de diversas cidades, categorias ou classes sociais. E como dito, a contracultura influenciou decisivamente no modo de vida das pessoas. Afinal, ela foi responsável pelo surgimento de grandes debates que levaram aos grandes movimentos relativos às lutas dos direitos civis. E a divulgação de uma cultura de paz vinculada ao florescimento do ambientalismo. Além disso, a contracultura também está na gênese da chamada sociedade da informação. A contracultura acabou influenciando ainda movimentos como o punk, na década de 70, e o gótico, na década de 80. E no caso específico do Brasil, ela vai influenciar até mesmo o surgimento da CUFA, Central Única de Favelas, que é uma organização não governamental focada em atividades relativas à periferia e ao movimento de jovens negros. E vai desenvolver atividades relativas a essa cultura urbana, tais como basquete de rua, breakdance, oficinas de DJ e profissionalização na área da cultura. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aproveitem, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha. As informações relativas ao conteúdo dessa aula complementam aquele texto que já está disponível online. Do mesmo modo, vocês podem encontrar informações adicionais sobre esse conteúdo no nosso podcast Sociologia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo do texto, sobre o conteúdo desse vídeo ou do nosso podcast Sociologia, podem perguntar. Prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula, que sai em breve. E lembrem-se, se possível, fiquem em casa. E se tiverem que sair de casa, usem máscara. Até a próxima, pessoal!